Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um comentário, uma pequena reflexão sobre alguma coisa da palavra de Deus, das coisas espirituais. Eu queria comentar com você nessa oportunidade, quero comentar a respeito do livro de Salmos. Eu sei que muitas pessoas que leem a Bíblia, que têm familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus, gostam muito do livro de Salmos, né? Onde nós temos vários salmos, várias palavras tão lindas, tão maravilhosas, palavras que tocam o nosso coração, são hinos cantados, poesias declamadas, os livros dos Salmos, né? E nós apreciamos muito as palavras do livro dos Salmos. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo número 1, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. São diversos salmos encantadores que trazem fé ao nosso coração, trazem alegria às nossas emoções, aos nossos sentimentos, falando de Deus, das coisas espirituais, né? E o livro de Salmos realmente tem palavras maravilhosas, tem declarações poéticas tão lindas, né? Sabendo que muitos deles foram hinos cantados para louvar, enaltecer e exaltar o nome do Senhor. E é comum muitas vezes, até mesmo nos momentos de oração, antes de orar, lermos um salmo, tem pessoas que meditam nas palavras de um salmo, isso é muito bom, isso é uma coisa que fortalece a nossa fé. Eu escolhi um salmo aqui bastante conhecido, salmo que você certamente já leu, já repetiu algumas vezes na sua vida, você que lê a Bíblia, que tem por hábito a leitura da palavra de Deus, certamente conhece as palavras do Salmo 46, né? Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. É uma afirmação maravilhosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Só que o salmista que fez esse salmo, que teve inspiração, teve sentimento para colocar essas palavras, né, no Salmo 46, ele tinha uma experiência com Deus. Eu pergunto para você, quando nós lemos um salmo como esse, as palavras desse salmo, será que nós temos o mesmo sentimento que aquele salmista, que aquele homem de Deus, aquela pessoa de Deus que compôs por inspiração divina essas palavras? Será que nós podemos sentir a mesma coisa que ele sentiu? Porque essa afirmação é linda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso protetor, é o nosso guardador, né? É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Será que é esse o sentimento que nós temos? Será que é isso que passa no nosso coração, na nossa mente, quando nós lemos um salmo desse, quando nós repetimos as palavras desse salmo? Será que há sentimento verdadeiro no nosso coração que esteja de acordo com essa afirmação? Pelo que não temeremos, porque muitas vezes nós estamos cheios de medo, cheios de preocupações, cheios de angústias, e nós precisamos sentir como o salmista sentiu. Esses homens que fizeram essas declarações, certamente pelas palavras que eles escreveram, que eles dedicaram nesses salmos, expressavam o sentimento deles. Certamente eram homens de oração, pessoas que se consagravam a Deus e que quando proferiam essas palavras, quando escreviam essas afirmações, essas declarações de fé, é porque eles sentiam verdadeiramente no seu coração.
Muitas pessoas gostam até, você sabe disso, há pessoas que na sua estante, no seu móvel de sala, gosta de ter um porta-bíblia, a Bíblia aberta normalmente num salmo. Muita gente, inclusive, pelo menos antigamente, abria a Bíblia no Salmo 91, achando que o inimigo, que o diabo se afastaria, seria afugentado pela exposição do Salmo 91. Isso é bobagem. O diabo conhece a Bíblia, ele aliás citou a Bíblia para o Senhor Jesus na tentação no deserto. O diabo é bastante conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus, ele conhece bastante. A palavra de Deus precisa ser vivida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Será que é esse o sentimento que enche o nosso coração, que preenche a nossa alma, a certeza, a convicção, a firmeza de que Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso esconderijo, é a nossa fortaleza, socorro. Ele é o nosso socorro, é aquele que nos sustenta no dia da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que estejam acontecendo coisas incríveis, nós não temeremos, porque a terra pode se mudar, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, nós temos convicção, a segurança de em quem nós confiamos, que é o nosso Deus. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Nós precisamos viver, irmãos, irmãs, você que me ouve nessa hora, nesse momento, essas considerações que eu faço, nós precisamos ter o sentimento que teve o salmista, as pessoas que escreveram essas coisas, que fizeram essas afirmações, que fizeram essas declarações, nós precisamos ter um sentimento igual. Nós precisamos sentir na nossa alma, no nosso coração, essas verdades. E essas palavras precisam ser verdades no nosso coração, no nosso sentimento, nas nossas emoções, porque as lutas que nós enfrentamos diariamente, todos os dias, os desafios que nós encaramos, as lutas espirituais que nós temos, são verdadeiras, são reais, são fortíssimas, e nós precisamos viver uma realidade espiritual. Nós precisamos ter convicção nas afirmações que nós fazemos. Não adianta somente lermos a palavra de Deus, as declarações dos servos do passado, que eles fizeram declarando sua fé, sua confiança, sua convicção na palavra de Deus. É preciso que nós, nos dias de hoje, tenhamos nos nossos corações o mesmo sentimento, a mesma firmeza de fé, declarando que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que será que você está passando na sua vida? Qual a situação que você está vivendo no momento? Será que está tudo bem, está tudo em paz, tudo tranquilo? Ou são dias de lutas, de aflições que você está passando? Porque nós temos dias que são melhores e outros dias que nem tanto são. E nós precisamos ter confiança em Deus, que o Senhor está ao nosso lado nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Podemos afirmar isso, mas temos que sentir isso no nosso coração. Precisamos citar essas palavras, repeti-las, mas com toda a convicção da nossa alma, que realmente Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa convicção, essa certeza que nos faz orar com vocês. A cada reflexão que eu faço, ao final, eu elevo uma oração a Deus, porque nós cremos que realmente o Senhor é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso amparo e as suas mãos de poder nos alcançam, nos sustentando, nos abençoando e nos fortalecendo. Não sei o que você está passando, como foi o seu dia, como tem sido os últimos dias, mas de uma coisa eu sei, Deus realmente é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nós não precisamos temer nenhuma situação, nenhuma circunstância,
porque Deus é vivo, real e eficaz. E agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus pela sua vida, pelo seu lar e pela sua família. Amém? Se for possível, aí onde você estiver, fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça, liga o teu coração a Deus e recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora no nome santíssimo de Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Eu oro por cada irmão, por cada pessoa, por cada vida, por cada familiar, por cada amigo conhecido que nos acompanha através desse canal no YouTube, nos acompanha nesta oração. Eu não sei o que cada um está passando, qual a situação que cada um está vivendo, mas eu te peço em nome de Jesus, alcança com o poder do teu Espírito, estende as tuas mãos sobre a família representada por essa pessoa, sobre o lar representado por essa pessoa, talvez alguém enfermo, alguém doente, sobre tratamento médico. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu és o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Estende as Tuas mãos de misericórdia, por amor do Teu nome. Cura o enfermo, Senhor, restaura a saúde, liberta da opressão maligna, Senhor. Defende-nos dos ataques do diabo e dá-nos a vitória na Tua presença, porque nós oramos, porque confiamos e cremos no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaílisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.